Agora vamos lá, vamos falar sobre o uso de máscara. Com a pandemia, o uso constante das máscaras tem escondido o nosso cartão de visitas, que é o sorriso, né? E aí tem gente que acha que porque o sorriso está escondido, tá tudo bem. Posso largar para lá a minha saúde bucal. Só que não é assim, gente. Isso é muito sério, a saúde realmente começa pela boca. A gente não pode abandonar a prevenção, a gente não pode abandonar as visitas periódicas ao dentista, né? A gente tem que continuar fazendo limpeza, remoção de tártaro, saber se tem alguma coisa mais séria para ser tratada. Para reforçar os bons hábitos, saber quais são os problemas que têm surgido nos consultórios dentários e como evitá-los, eu converso com a odontologista Adriana Gazzola. Adriana, seja bem-vinda, como vai? Tô bem, obrigada. Muito bom recebê-la e poder falar um pouquinho com você sobre todos os procedimentos que às vezes a gente vai deixando de lado, né? A gente acaba querendo tratar aquilo que aparece. O que tem chegado no consultório nesse momento de pandemia? Realmente as pessoas, além de não priorizarem o sorriso, porque ele não está aparecendo, tem muita gente com muito medo, né? Muito medo de contaminação. Tem muita gente que tem essa ideia de que no consultório, até por tirar a máscara, vai estar muito sujeito a se contaminar. E aí a gente tem visto realmente os pacientes que chegam com uma quantidade muito maior de tártaro, pacientes que sempre vieram direitinho a cada 6 meses, já há 1 ano, quase mais de 1 ano, sem aparecer, quando aparecem com uma quantidade muito maior que o habitual de tártaro. Gengivite, que é a gengiva muito inflamada, muito sangrando, e um número muito maior de cárie, justamente porque o pessoal está deixando passar esse controle que muitas vezes, na maioria das vezes, acontece de 6 em 6 meses. Bom, e quando a gente deixa de fazer esse controle a cada 6 meses, como você disse, as pessoas chegam com tártaro, gengivite ou mesmo cáries, a situação tende a agravar? Por exemplo, quando a gente tem um comecinho de cárie, se a gente não trata, ela vai crescer? Com certeza, com certeza. A gente vê já cáries, principalmente em criança. Então, criança é muito importante esse acompanhamento próximo. A criança, quando a gente vê que ela tem, a gente chama de índice cariogênico, uma tendência maior a ter cárie, às vezes a gente pede até menos do que 6 meses, porque essa cárie pode sim evoluir muito rápido. E também pacientes, justamente os pacientes de risco, às vezes pacientes mais idosos, pacientes que têm uma diabetes, uma hipertensão, eles são pacientes que estão mais sujeitos, por exemplo, à doença periodontal, e essa doença periodontal evolui muito rápido. Então, são pacientes que às vezes também a gente pede retornos trimestrais e são pacientes que estão com muito medo de vir. Bom, eu queria falar sobre essas doenças periodontais daqui a pouquinho. Quero chamar a atenção de quem está assistindo, porque é um assunto sério. Às vezes a gente fica com medo por conta de uma doença, mas acaba contraindo outra muito grave que também pode levar a óbito. Mas me dá 2 minutos e a gente continua o nosso assunto, tá bom, doutora? Até já. Vem cá comigo, esse assunto é importante, viu? É bom para fazer esse alerta, porque se você é uma dessas que largou o dentista de lado, não pode não. A gente precisa continuar se cuidando. Doutora Adriana, vamos lá, de volta aqui para a gente falar um pouquinho sobre os problemas mais sérios, né, que envolvem aí a nossa saúde bucal. Sim, a doença periodontal está entre uma das coisas que a gente mais se preocupa, né? Porque a gente já sabe que tem relação com hipertensão, a gente sabe que tem uma relação causa e efeito da doença periodontal com doenças sistêmicas como a pressão alta, como a diabetes. E quais são os sintomas de uma doença periodontal? Muitas vezes ela é silenciosa, e isso também é o perigo da pessoa não vir ao dentista, porque a doença periodontal, na verdade, quando a pessoa começa a ter bactéria, um acúmulo de bactérias na boca, a primeira coisa que acontece é a gengiva inflamar, que é a gengivite. Muitas vezes, quando o paciente já tem conhecimento, ele sabe que apareceu um sangramento, é gengivite, já é para se preocupar. Mas às vezes o paciente acha que o sangramento é normal ou é porque está machucando com o fio dental, com a escova, e não se preocupa com esse sangramento. Mas essa gengiva inflamada, esse sangramento, essa gengivite,
ela pode evoluir para periodontite, que é quando envolve o osso que fica abaixo da gengiva. É uma perda principalmente caracterizada por uma perda óssea. E isso o paciente não vai saber se ele está perdendo o osso ou não. E é uma inflamação de todo esse periodonto, que são as estruturas que suportam o dente. Olha lá, essa é aquela doença que de repente as pessoas podem terem o coração atingido por ela e irem a óbito? Na verdade, a periodontite, a doença periodontal, é uma doença nos tecidos de suporte do dente, é quando isso está inflamado. Mas o que acontece? Se a pessoa tem uma periodontite, ela tem uma quantidade provavelmente de bactérias maior na boca, e se ela tem principalmente uma predisposição, uma pressão alta, essa bactéria ela pode cair na corrente sanguínea e ir parar em outros lugares como o coração, que aí pode causar endocardite bacteriana, que é essa doença muitas vezes que está relacionada com a doença periodontal. Então, muitas vezes a gente percebe que o paciente fica com medo, como você falou, de vir no consultório, de procurar uma clínica, mas aqui num consultório a gente toma todos os cuidados e às vezes, se ele não vier no consultório, isso pode evoluir para uma doença mais grave que ele vai ter que buscar um hospital, que é o caso da endocardite. Muitas vezes uma cárie pode evoluir para um canal, isso pode infeccionar. Às vezes a gente consegue combater isso ou segurar isso numa clínica, mas dependendo da proporção dessa infecção, é a nível hospitalar que tem que cuidar. Então aí acaba que o risco é maior, né? Pois é. Então eu fico muito contente de você estar aqui para a gente poder fazer esse alerta para todos os nossos telespectadores, né? E aí você que está assistindo, atenção, viu? A doutora Adriana Gazzola está aqui realmente prestando um serviço de te lembrar. Sua visita periódica ao dentista não pode furar. E eu vou passar os seus contatos aqui. Tem algum recadinho final que você gostaria de deixar, doutora? Eu gostaria de alertar os pacientes. Realmente a gente tem todos os órgãos regulamentadores, a Anvisa, o Conselho, eles passam todas as recomendações, a gente segue a maioria dos profissionais, todos os profissionais que têm esse cuidado, a gente toma todos os cuidados, a gente consegue prestar um atendimento de forma segura e realmente os riscos envolvidos, se o paciente não fizer esse exame periódico, são riscos muito piores. Tá, joia. Muito obrigada pela sua entrevista aqui, pelo seu bate-papo. Vou passar seus contatos. Olha, dentista maravilhosa, vou indicar para você agora com tranquilidade, hein? Identitaestética.com.br e o Instagram é dra.adrianagazzola ou então o Identita Estética. Segue lá para você ficar ainda mais por dentro de todas as informações. E até a próxima oportunidade, doutora. Obrigada. Obrigada. Uma ótima tarde. Olha que dente lindo que ela tem, gente. Vocês viram? Pois é. Às vezes tá escondido na máscara, a gente fala, o meu tá feio, mas deixa pra lá. Não, vai tratar, hein? Vai tratar, porque a coisa não é só estética, não. Tem coisa séria aí também.